Meu nome é Marcos Paulo e hoje eu vou apresentar sobre o círculo de Mohr, uma ferramenta fundamental na análise de tensões em materiais. Esse conceito foi desenvolvido por Otto Mohr, um engenheiro civil e mecânico alemão nascido em 1835. O círculo de Mohr é amplamente utilizado na engenharia para entender e visualizar as tensões principais e tensões de aceleramento em diferentes planos. Nesse vídeo, vamos explorar os fundamentos do círculo de Mohr e suas aplicações práticas e como ele pode ser utilizado para resolver problemas de engenharia. Antes de mergulhar no círculo de Mohr, bora fazer um exercício de imaginação? Pensa no mundo sem calculadoras, sem software de simulação, sem nada digital. Pois é, era assim que os engenheiros trabalhavam antigamente. Eles tinham que resolver tudo na unha, só com ferramentas básicas como régua, compasso, transferidor e, claro, muita sagacidade. Dava para dizer que esses caras eram tipo o MacGyver da engenharia, resolvendo tudo com o que tinham em mãos. Em meio desse arsenal de ferramentas tinha uma que se destacava, o círculo de Mohr. Esse método era praticamente o Harry Potter das transformações de tensões, porque conseguia simplificar cálculos super complexos de uma maneira visual e intuitiva. Então, bora entender como essa magia funciona? Vamos falar sobre o círculo de Mohr de maneira mais técnica. Ele foi desenvolvido por Otto Mohr no século XIX e se tornou uma ferramenta essencial na engenharia para visualizar e entender o estado de tensões em um material. Em vez de depender apenas de equações, ele permite uma abordagem gráfica que facilita muito a análise de tensões normais e cisalhantes. Com o círculo de Mohr, conseguimos determinar três informações fundamentais. As tensões principais, que são as tensões máximas e mínimas atuando em um ponto. A tensão cisalhante máxima, que é o maior valor de tensão de cisalhamento que o material pode sofrer. O ângulo de orientação dos planos principais, ou seja, quanto precisamos rotacionar o sistema para atingir as tensões principais. A imagem aqui do lado mostra como esses valores são representados no círculo, facilitando nossa análise. Nos próximos slides, vamos ver como o círculo de Mohr na prática e sua aplicação em problemas reais. As equações de transformação de tensões, que são essenciais para calcular as tensões normais cisalhantes em um plano inclinado em um ângulo θ. A primeira equação é a tensão normal transformada, sigma', que mostra como a tensão normal varia em um plano inclinado. A segunda equação é a tensão cisalhante transformada, τ', que mostra como a tensão de cisalhamento varia no mesmo plano inclinado. Essas equações permitem calcular as tensões em qualquer orientação, o que é crucial para entender o comportamento dos materiais sob diversas cargas. O gráfico apresentado ajuda a visualizar essas transformações, mostrando como as tensões variam com o ângulo θ e destacando as tensões normais cisalhantes máximas. Com essas ferramentas, podemos prever a distribuição das tensões em diferentes planos, o que é vital para o projeto e análise de estruturas e componentes mecânicos. Ora, a gente analisando esse exemplo aqui, a gente pode tirar o seguinte, que a gente tem a tensão normal no eixo X, 30 MPa, a tensão normal no eixo Y, 10 MPa, e a tensão cisalhante, que é 5 MPa. Tudo isso a gente consegue observar analisando a imagem e as tensões sinalizadas pelas setas. Mas o que são tensões normais? São as tensões perpendiculares à superfície do material. As tensões cisalhantes são as forças paralelas à superfície do material, que são as que podem causar distorções. Quando a gente vai representar essas tensões para criar o círculo de Mohr, o eixo sigma, que é o horizontal, ele vai representar as tensões normais. E o eixo tau, que é o vertical, ele vai representar as tensões cisalhantes. Aí a gente tem que plotar pontos importantes no diagrama. Que o primeiro ponto é o centro do círculo de Mohr, que é dado por essa fórmula aqui. Esse ponto representa a média das tensões normais no estado de tensões. E o segundo ponto que a gente tem que plotar no nosso gráfico, no plano cartesiano,
é as tensões no eixo X, que é dado por essa fórmula aqui, que é a tensão normal no eixo X mais a tensão cisalhante no eixo XY. Dado o nosso exercício de exemplo, que é esse aqui, que a gente conseguiu obter essas tensões normais e cisalhantes, aí a gente aplica as fórmulas e obtém o seguinte gráfico, que é esse aqui. Com isso, com o auxílio de um compasso, que a gente traça o centro e a borda do círculo, a gente traça esse seguinte círculo aqui, ó, utilizando um compasso. Sim, já desenhou o círculo de Mohr, mas e agora? Faz sentido? O que a gente vai fazer com isso? A gente vai desvendar o que é esse círculo. Ele não é somente um desenho bonito que você fez na folha quadriculada. A gente vai desvendar os superpoderes ocultos no círculo de Mohr. E o que a reta que a gente desenhou representa a tensão normal no eixo X e a tensão de cisalhamento no eixo XY, que é essa reta aqui. Mas se a gente estender essa reta, no momento que ela tocar a borda do círculo, esse local aqui vai representar a tensão normal no eixo Y. Com isso a gente tem essas três informações aqui no nosso círculo de Mohr. No círculo de Mohr, para obter as tensões em um elemento que está rotacionado. No caso, a gente vai rotacionar ele num ângulo de menos 15 graus. Para isso, devemos rotacionar a reta do círculo por um ângulo de 2θ, que é igual a menos 30 graus. Nisso, a gente vai obter essas tensões aqui. A gente analisando como que elas ficaram, a gente consegue obter a tensão de qualquer elemento rotacionado em qualquer grau. Basta a gente girar ele no ângulo certo. Importante para a gente. Quando a gente rotaciona o estado das tensões no sentido horário, o círculo de Mohr ocorre no sentido anti-horário e vice-versa. E quando a gente rotaciona o círculo de Mohr, como que a gente obtém as tensões? A gente tem duas opções. A gente pode usar o método gráfico, que a gente utiliza do papel quadriculado e ver onde cada pontinho está batendo, ou a gente pode usar a trigonometria, que a gente utiliza relações de seno, cosseno, tangente e teorema de Pitágoras, para poder calcular os valores das tensões com maior precisão. Lá. As tensões principais ocorrem quando a tensão de cisalhamento é zero. Ao analisar o círculo de Mohr, podemos rotacionar a linha que representa o estado das tensões até que ela se alinhe horizontalmente nesta posição. A tensão de cisalhamento XY torna-se zero. As tensões normais correspondem às tensões principais, que são as tensões máxima e mínima do material. Essa rotação gráfica simplifica a identificação das tensões principais, que são essenciais para a análise de resistência em engenharia. Com o círculo de Mohr, podemos determinar as tensões de forma visual e precisa, ajudando a garantir a segurança e eficiência dos projetos. Quando a gente rotaciona para obter a tensão de cisalhamento zero, e as tensões que surgem depois disso correspondem às tensões principais, θ1 é σ1 e σ2. Para o cálculo das tensões principais. Para determinar as tensões principais utilizando o círculo de Mohr, podemos calcular o raio R utilizando o teorema de Pitágoras, com essa fórmula aqui. O exemplo que a gente fez lá, que as tensões principais são essas. A imagem aqui ilustra o cálculo para a gente ter uma ideia. O valor de R obtido é o mesmo que utilizamos ao calcular as tensões principais. Assim, podemos determinar as tensões principais usando a seguinte equação. Aqui está só o exemplo aqui, mostrando como essa tensão principal pode ser calculada. Para obter a tensão de cisalhamento máximo. Para a gente poder determinar ela, a gente tem que rotacionar o nosso círculo até ela aparecer, tanto nesse sentido quanto nesse sentido. E analisando isso, a gente pode
inferir que a tensão de cisalhamento máxima é igual ao raio R. E as tensões no eixo X e no eixo Y acima o valor da tensão média quando a tensão de cisalhamento atinge seu valor máximo. E para a gente encontrar os ângulos do círculo de Mohr, a gente pode utilizar um simples transferidor ou as funções trigonométricas para a gente obter os valores com maior precisão. Agora, a gente vai ter uma explicação prática de um exemplo de como o círculo de Mohr é aplicado em um exercício. Mas e na prática, como é que a gente faz para desenhar o círculo de Mohr? Nessa figura, a gente consegue observar algumas tensões em um certo ângulo. A gente tem, então, uma tensão normal em X de menos 100 MPa, uma tensão normal em Y de menos 50 MPa e uma tensão de cisalhamento XY de 28 MPa. Além disso, a gente tem um ângulo de 30 graus. O que isso significa? Que a gente precisa rotacionar a figura em 30 graus. Com isso, a gente passa a ter, então, tensões equivalentes às outras, porém com ângulo de rotação. E também vão aparecer duas novas incógnitas, que é a tensão de cisalhamento no ângulo XY e a tensão normal no plano XY. Mas vamos deixá-los para mais tarde. Para começar, a gente vai reunir os nossos dados. A gente tem uma tensão normal em X de menos 100 MPa, uma tensão normal em Y de menos 50 MPa e uma tensão de cisalhamento de 28 MPa. O nosso segundo passo vai ser encontrar a tensão média. Temos por uma fórmula que a tensão média é a tensão no eixo X mais a tensão no eixo Y, isso tudo dividido por 2. Então vamos ter menos 150 sobre 2. Chegamos a menos 75 MPa. Com isso, a gente já tem alguns pontos essenciais no nosso círculo. Nosso primeiro ponto ele é formado pela tensão média no ponto 0 em Y. E o segundo ponto é formado pela tensão normal em X e a tensão de cisalhamento XY. Com isso, vamos ter menos 75 e 0 e menos 100 e 28. Pronto! Agora é só jogar nossos pontos, bem ali no nosso círculo. Vamos fazer nossos eixos e colocar os valores já conhecidos. Menos 75, menos 100 e no eixo Y vamos colocar 28. Agora é só traçar os pontos. Lembra do nosso ângulo de 30 graus? Então, para a gente poder prosseguir, vamos precisar rotacionar a nossa reta usando um ângulo 2 vezes esse θ, que é 30 graus. Uma coisa para a gente não se esquecer. O sentido de rotação do nosso ângulo é positivo e no sentido anti-horário. Agora o ângulo, que é 2 vezes θ, é positivo no sentido horário. Assim que a gente define os ângulos, vai surgir uma nova variável. Na verdade, duas, né? A tensão do plano, seja de cisalhamento, e a normal. Para isso, a gente só vai precisar de usar trigonometria. Tá vendo esse pedacinho aqui? São só triângulos. Então, o que a gente precisa descobrir é o valor dos ângulos alfa e beta, e então achar nossas tensões. Vamos pegar primeiro esse triângulo da esquerda. Se a gente fizer Pitágoras nele, temos que o raio ao quadrado, ou seja, a hipotenusa, é igual ao cateto oposto, que é 28 ao quadrado, mais a base, que é 25 ao quadrado. Isso nos dá o valor de 37,54 MPa. Vamos para o nosso sétimo passo, que é encontrar os ângulos. Para isso, a gente vai usar a tangente, tá bem? Tangente de alfa é igual a 28, que é o cateto oposto, sobre 25. Isso vai nos dar 1,12 radianos. E convertendo para graus, vamos ter 48,24 graus. E agora, para poder calcular o beta, é só somar. Alfa mais beta mais 60, nós temos que é igual a 180. Isolando beta, temos 180 menos 60 menos alfa. 180 menos 60 é 120. Então, 120 menos 48,24 é igual a 71,76 graus. Com esses valores, podemos então encontrar a nossa tensão no plano. Temos que, seno de beta é igual à tensão de cisalhamento no plano sobre o raio.
Isolando a tensão no plano, temos que a tensão no plano é igual ao raio vezes o seno de beta. Isso nos dá 37,54 vezes o seno de 71,76. Então, nossa tensão de cisalhamento no plano é de 35,7 megapascal. Tá faltando só a tensão normal agora. Então, para conseguir calcular agora a tensão normal no plano, vamos usar a relação de cosseno. Aqui, nessas bases do triângulo, temos 25 e do outro ladinho temos 75 menos a tensão normal no plano. Temos então que cosseno beta é igual a 75 menos a tensão normal sobre o raio. Isolando 75 menos a tensão é igual ao raio vezes o cosseno de beta. Isso é 37,54 vezes o cosseno de 71,76 graus. Chegamos ao resultado de 63,3 megapascal.